Enquanto isso, o presidente Lula sanciona o reajuste de 8% para os servidores do Judiciário. De Brasília, chegando o repórter André Anelli, o aumento ainda é relativo a 2025, mas e para os próximos 2 anos, André? A medida beneficia, nesse caso, o ministro do Supremo ou não? André, bem-vindo mais uma vez. Não beneficia não, viu, Tiago? E o presidente Lula justificou o veto parcial do aumento de salário aos servidores do Judiciário com o argumento de que os reajustes previstos para os anos seguintes ao término do mandato presidencial contrariam o interesse público e principalmente a lei de responsabilidade fiscal. A legislação proíbe a criação de despesas com pessoal que tenham efeitos financeiros em períodos posteriores ao fim do mandato do chefe do Poder Executivo e, segundo o governo, a manutenção das parcelas de 2027 e 2028, 8% em cada ano, geraria aumento permanente de despesas obrigatórias sem a garantia de cobertura orçamentária nos exercícios futuros. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento foram consultados e se manifestaram favoráveis ao veto, como fez o presidente Lula. Apesar desse veto parcial, o presidente Lula sancionou então o reajuste de 8% em 2025, reajuste esse que passa a valer a partir de 1º de julho de 2026. O aumento alcança servidores efetivos, também ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas, mas ele não se aplica, reforçando aqui, a ministros do Supremo Tribunal Federal nem a magistrados, então sendo restrito exclusivamente aos servidores da Justiça. Entidades representativas dos servidores já afirmaram, principalmente nas redes sociais, que vão tentar derrubar a decisão presidencial e restabelecer o reajuste integral que foi aprovado pelo Congresso Nacional e parcialmente agora então vetado pelo presidente Lula. Tiago. Mais uma vez a gente fala de contas públicas aqui, porque vai ter um impacto nas contas, mas de uma forma limitada pelo governo. Até daqui a pouquinho, André. Bom, Cristiano Vilela, o presidente Lula acerta ao tomar uma decisão que não é um reajuste integral. Todas as categorias merecem ser reconhecidas, é claro, mas o governo nesse ponto está mais preocupado com as próprias contas públicas? Olha, nesse ponto o presidente Lula acertou em cheio. Não dá para ficar fazendo aumentos, uma gastança desordenada, ou, por exemplo, como era a expectativa de já estabelecer determinados patamares de aumento para esse segmento importante da sociedade nos anos posteriores, e sendo que o presidente Lula nem tem a clareza se continuará sendo presidente a partir de 2026 ou não. Então, nesse sentido, agiu com correção. Onde o governo age de uma forma incorreta, indevida, é no sentido de procurar não construir de uma forma efetiva, de uma forma mais racional, condições para que o país possa recuperar do ponto de vista fiscal, para que o país possa se estruturar do ponto de vista fiscal, e para isso é importante, é fundamental que acabe não concedendo benefícios à torto e direito, como tem sido a prática, especialmente nos últimos anos. Agora, num momento como esse, onde limita essa concessão, apesar de ser um segmento bastante importante do serviço público, não tenho dúvida disso, mas, diante da realidade financeira que se impõe, a medida adotada pelo governo ela foi acertada. Vou te perguntar o seguinte, qual é a diferença, no caso, o reajuste para os servidores do Judiciário, diferente de reajuste para os ministros do Supremo? É claro que aí tem o teto salarial da União, de qualquer forma, mas são regimes diferentes, ou seja, se prevê um aumento para ministro do Supremo, é algo diferente da própria categoria como um todo? Exatamente, são situações diferenciadas, e aí a gente pode até tratar, por exemplo, outras situações que casam na mesma medida com relação a essa do Judiciário. Então, quando nós temos ali o aumento com relação ao valor que é pago aos parlamentares, aos vereadores, no caso dos municípios, deputados estaduais, ou no caso federal, os deputados federais e senadores, esses mesmos valores, esse mesmo aumento, ele não é concedido aos servidores e vice-versa.
quando há realmente ali uma variação aos servidores no âmbito do Poder Legislativo, isso acaba não sendo aproveitado pelos representantes desse poder. Então, sempre que se trata de representantes do poder, de agentes políticos de uma forma geral, a regulamentação ela é uma. E aí, quando se trata dos servidores das pastas aí envolvidas, dos órgãos, das esferas de poder envolvidas, aí a regulamentação é outra e um deles não conversa necessariamente com o outro. E mais uma dúvida, se é um aumento para os servidores do judiciário, há um efeito cascata para estados e municípios ou, nesse caso, é só um aumento para servidores federais, Vilela? Nesse caso, é um aumento para servidores federais, não existe a adequação, a junção em relação a determinadas esferas. Cada esfera do judiciário ela é autônoma, ela tem cargos relativos à sua esfera de atuação e não tem vinculação direta com relação à sua estrutura, por exemplo, no caso, se comparando a da esfera federal com a esfera estadual. Os municípios não têm judiciário, então, nesse caso, não caberia se falar com relação a isso. Agora, quando se trata de federal e estadual, são esferas absolutamente autônomas, com estruturas administrativas autônomas, e uma não dialoga com a outra.